você é sábio e inteligente, é necessário demonstrar isso. Nós iremos conversar sobre a sabedoria que vem do alto. Só para a gente recordar um pouco do que nós estamos vendo na carta de Tiago, a gente nunca pode esquecer qual que é o interesse dele, qual que é o grande objetivo de Tiago. E o maior objetivo dele nessa carta é para que aqueles que confessam o nome de Cristo Jesus vivenciem isso na prática, sejam cristãos verdadeiros dia após dia. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós somos sujeitos a várias circunstâncias da vida que, um momento ou outro, podem nos impedir ou nos dificultar a vivermos o cristianismo verdadeiro, o cristianismo real, nos dificulta a colocar em prática aquilo que nós cremos. Tiago, por exemplo, vai dizer que há tribulações na nossa vida. Todo crente passa por tribulações. E se nós não encararmos bem as tribulações, nós podemos nos distanciar de Deus em vez de usar as tribulações para ficarmos mais próximos do Senhor. E por isso, então, ele diz que nós devemos encarar as tribulações com grande alegria, porque é o tempo de nossa fé ser aumentada, de nós sermos aperfeiçoados do Senhor. Então, para um cristão, ele passar por dificuldades é até melhor para ele, porque ele pode amadurecer cada vez mais na presença do Senhor. E isso depende de cada um, né? Cada vida, cada filho de Deus, ele tem um tratamento diferente, tem uma circunstância diferente. Tiago também vai falar de como encararmos as questões sociais que nós vivemos. Tanto a riqueza quanto a pobreza não são motivos nem para desespero, nem para orgulho. Na verdade, Tiago até inverte, né? Ele coloca que ser pobre é motivo de orgulho. Não porque você vai ser pobre, você tem que se orgulhar da sua pobreza, você tem que continuar pobre. Mas a ideia de que a pobreza em si mesma era um estado que não durará para sempre. O próprio Jesus, que se fez pobre, e não só pobre financeiramente, o fato de ele deixar toda a sua glória e ter encarnado nesse mundo pecaminoso, já foi uma grande humilhação a ele. Mas hoje, Cristo é exaltado nas alturas. E aí, então, mesmo que nós passemos por dificuldades nessa vida, um dia também seremos exaltados. E o rico, em contrapartida, ele não pode confiar naquilo que tem, porque as tribulações não são sustento para o rico. O sustento tem que ser sempre o Senhor, porque a riqueza passa, o rico passa, a vida passa, e esses recursos financeiros não são capazes de trazer estabilidade para a nossa vida. Então, Tiago vai prosseguir que a melhor maneira mesmo de nós enfrentarmos as tribulações é confiarmos no Senhor, olharmos para a palavra do Senhor e evitar o pecado também, porque a tendência de quando nós passamos momentos difíceis de nossa vida, seja uma crise no trabalho, seja uma crise no casamento, seja uma crise na própria igreja, a tendência nossa é utilizarmos dessas crises para a prática do pecado. Por causa dessas crises, o nosso coração, que é pecaminoso, ele cobiça outras coisas. Então a gente tenta encontrar válvulas de escape para as circunstâncias da vida de tribulações. E aí a gente cai em tentação, cai nos pecados. E não tem como botar a culpa em Deus, porque Deus não colocou a tribulação em nossa vida para nós pecarmos. Nós pecamos por causa da cobiça do nosso coração. Então por isso aí o alerta de Tiago, olha, o cristão tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele tem a tendência também, por causa do coração ainda não completamente purificado, no sentido de que ainda está sujeito ao pecado em certo aspecto, ele tem que tomar cuidado. E aí então ele vai falar sobre vivermos na palavra de Deus, e atentarmos para a palavra de Deus, sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Porque se não for assim, a nossa religião é vã, é uma religião vazia. Se a gente não consegue olhar para as circunstâncias da vida, nos apegarmos a Deus, nos alegrarmos em Deus e deixarmos as coisas desse mundo, não amarmos este mundo, mas amarmos as coisas de Deus,
E se a gente não consegue cuidar do outro, a gente fica interessado só em nós mesmos, nossos próprios egoísmos, nós vamos ter uma religião vazia, afastada do Senhor. Então Tiago faz esse alerta: olha, a religião verdadeira é aquela que você cuida dos necessitados e se afasta do pecado, se afasta da filosofia deste mundo. Lembre-se que Tiago está falando para crentes. Todos nós estamos sujeitos a vivermos ou uma religião vazia ou uma vida mundana até. Na sequência, no capítulo 2, Tiago vai falar em relacionamentos dentro da igreja. Ele apresenta ali que havia circunstâncias em que havia diferenciação no tratamento com os irmãos. Os ricos eram bajulados enquanto os pobres eram desprezados. Tiago fala que não pode ser assim, porque Deus nos trata assim. Deus nos trata de forma igual. O sangue de Cristo tem o mesmo valor para cada um de nós. Então não tem como fazermos distinção entre ricos e pobres. Nem a bajulação, nem o desprezo. É um tratamento correto, justo, com cada um que pertence à comunidade cristã. Esse é um testemunho. Porque se dentro da própria igreja, entre os cristãos, há essa diferenciação de tratamento, algo está errado. Nós não estamos testemunhando o Evangelho de Cristo Jesus. E aí, Tiago prossegue falando que, então, não basta você só estar na igreja, falar que tem fé. Você tem que demonstrar isso através das suas obras, do seu dia a dia. Porque através das suas obras, você de fato vai demonstrar em quem você crê. Essa é a ideia de Tiago. E aí, ele vai continuar a falar de uma coisa que ele mencionou antes, que é a questão do falar. O nosso falar mostra muito do que nós cremos, do que nós somos. Observe, quando você começa a falar mais coisas que não pertencem a Deus, é porque o seu coração está ficando cheio disso. Mas quando no seu falar, você fala mais as coisas que provêm de Deus. Eu não estou falando só de ficar falando versículos bíblicos, mas uma visão correta da vida pela perspectiva de Deus. Você vai demonstrando que o que seu coração está cheio é da palavra de Deus. Uma palavra que você escuta, você ouve e que você pratica. A língua, ela é um órgão, como o Tiago coloca aqui, que nós temos que discipliná-la, é corrigir. E disciplina, irmãos, é o tempo todo. Não é você ensina a sua língua agora e amanhã você não precisa se preocupar. O tempo todo nós devemos vigiar a língua. Porque se controlamos a nossa língua, nós conseguimos controlar o nosso corpo. Agora, caso contrário, se você não consegue dominar nem a sua própria língua, seu corpo todo está sujeito ao pecado. A língua, ela espalha estragos através das críticas maldosas que às vezes nós proclamamos, fofocas, comentários maldosos. Então, é uma série de circunstâncias que nós podemos usar a língua de modo equivocado. Por isso que Tiago vai falar que a língua é mundo de iniquidade. É um mundo de pecado que você expressa através dos lábios, mas pecado que já está no seu coração. Então, Tiago vai dizer que a língua ela tem inúmeras possibilidades de contaminar um ambiente inteiro, comparado com outros membros do corpo. Mais do que alguns pecados que a gente considera, escândalos, moralmente perigosos, a língua era capaz de trazer mais estragos do que, por exemplo, um furto ou um adultério, por exemplo. A língua no meio do povo de Deus, o mau uso dela traz mais estragos. É isso que Tiago está nos alertando. Cuidado, você cristão. Cuide da sua língua. Cuide do que você fala, do que você comenta. Esse caso é muito sério. Porque se você não controla a sua língua é controlada pelo inferno. E aí, o inferno, ele quer destruir. Ele quer acabar com tudo. Então, Tiago vai falar sobre nós dominarmos a língua. Mas esse domínio não é algo natural a nós. É pelo poder do Espírito Santo é que nossa língua é dominada. Então, por isso que nós temos que nos encher da palavra de Deus, para que o Espírito age em nós por meio da palavra e possamos ter um domínio próprio
que é uma parte do fruto do Espírito que nós recebemos. Porque nós só podemos ser incoerentes com a língua, Tiago vai dizer, de falar bênçãos, louvores a Deus, e ao mesmo tempo falar maldição do meu irmão, falar mal do meu irmão, ao mesmo tempo minha língua ser espiritual e ela ser carnal, não tem como. Como um cristão, os seus lábios devem pronunciar sempre coisas boas, sempre coisas que edificam. Amaldiçoar alguém não convém a um cristão. Não convém sair dos lábios do cristão coisas que menosprezem as pessoas, que tirem a imagem e semelhança de Deus no próximo. E aí, Tiago, então, ele mais uma vez vai nos dizer como enfrentarmos ou encararmos o domínio da língua. Assim como quando ele falou de tribulação, ele disse que nós precisávamos de sabedoria, que tínhamos que rogar a Deus sabedoria, que Deus dava sabedoria a nós. Novamente, ele vai fazer isso. Para você dominar a língua, você precisa da sabedoria de Deus. E sabedoria não é só conhecimento, não é só o saber. Sabedoria é adquirir informações e que isso também vai refletir na sua conduta diária. Isso vai refletir no seu dia a dia a vontade de Deus. É essa sabedoria que o Tiago está falando, de viver a vontade de Deus. Não é um conhecimento teórico de Deus, mas uma vida prática do Senhor. No versículo 13, Tiago 3, versículo 13, ele vai nos dizer: entre vocês, quem entre vocês é sábio e inteligente? Então ele faz uma pergunta. Talvez, se eu fizesse aqui agora, né? Quem de vocês é sábio ou inteligente? Talvez na nossa modéstia, não, eu não sou sábio, eu não sou inteligente. Mas lá no fundo você pensa, eu sou inteligente, eu tenho minha sabedoria, eu tenho minha experiência de vida. Lá no fundo a gente pensa assim. Então o Tiago vai dizer, então, se você se acha sábio, inteligente, mostre as suas obras. Não fazendo um tratado de doutorado, não escrevendo um livro, não expondo uma teologia difícil. Não é isso que o Tiago está falando. Mostre que você é sábio e inteligente em mansidão, mediante a sua boa conduta. É aí que você mostra que você é sábio. Se antes você estava falando que nós temos que controlar a língua, você é sábio justamente não pelo muito que você fala, mas pelo muito que você age, pelo que você vive. Tanto a sabedoria e a inteligência, elas andam juntas, mas ela deve ser aplicada na nossa vida de modo agradável a Deus. A sabedoria, ela é demonstrada pelo bom procedimento que nós temos na nossa vida. A questão não é o quanto nós sabemos, mas o quanto de saber refletido no nosso procedimento. Pastor, mas eu não leio muitos livros, eu não consigo decorar as coisas. Tem um sermão, um estudo de hoje, o senhor está dando aí, mas eu logo esqueço. Você não precisa saber de cor, você não precisa decorar tudo, você precisa viver. Isso aqui que nós estamos ensinando aqui, você está entendendo, você tem que vivenciar. Quem nos ajuda a vivenciar é a sabedoria do Senhor. Tiago mostra um exemplo disso numa vida mansa. E mansidão, presta atenção, mansidão não é frouxidão. Mansidão é você tratar o outro ou a circunstância, mesmo sabendo que você tem força sobre essa circunstância ou sobre a pessoa, mas você não exerce essa força. Você considera as circunstâncias, as pessoas, sem agir com ira ou animosidade, sem agir com revolta, sem agir com murmuração. É mansidão. E isso você adquire através da vida de sabedoria. Na verdade, essa mansidão também está a ideia de humildade. Ser humilde. O cristão nunca pode ter soberbo no seu coração. Quando ele tem soberbo no coração, ele está distante da sabedoria que vem de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não resiste ao soberbo. Ele afasta da sua presença.
Tem uma frase interessante de Thomas Merton que diz o seguinte: um cristão é mais bem conhecido pela sua vida do que pelo seu discurso. E é isso que nós estamos dizendo aqui. Um cristão é mais bem conhecido pela sua vida do que pelo seu discurso. Não é pelo que você fala, meu irmão, minha irmã, mas é pelo que você vive. Porque quando você vive o Evangelho, você não vai falar coisas indevidas. A sua língua, quando falar, vai falar bênçãos. Quando nós tratamos as pessoas com paciência, com amor, mesmo que elas não tenham uma posição de destaque na sociedade, ou geralmente as pessoas não observam as pessoas, mas se tratamos todos do mesmo modo, com paciência, com amor, nós estamos vivendo a sabedoria e a humildade que havia em Cristo Jesus, porque ele fazia isso. Ele tratava todos do mesmo modo, de modo manso. Ele só exercia a ira quando Deus era afrontado. E aí não havia arrependimento, e ele confrontava as pessoas nesse sentido. E interessante que Jesus inclui a própria mansidão como bem-aventurança. Mateus 5, versículo 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é uma promessa do próprio Senhor Jesus. Então, mansidão não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de força, a força do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Tiago então vai afirmar que a mansidão deve certificar a origem da sabedoria que se professa. Na antiguidade, isso é interessante, a sabedoria e a humildade eram opostas. Se você era sábio, você não podia ser humilde, porque na visão grega, principalmente, a sabedoria pressupunha um orgulho. Você tinha que ser orgulhoso de ser sábio. E a tendência até hoje é disso também. Quanto mais conhecimento você tem, mais você quer se exaltar, mais você quer se orgulhar dos seus próprios feitos. Mas a sabedoria não é assim. A sabedoria que não tem mansidão, ela não tem respaldo bíblico. Isso não é sabedoria. Na verdade, o Tiago vai falar que ela é um tipo de sabedoria muito complicado. Uma outra frase que eu quero destacar, e também de Thomas Merton, que ele diz assim: o mais evidente da sabedoria verdadeira é que o seu possuidor é manso. Então, você quer ser sábio? Seja manso. E se você é sábio, você vai ser uma pessoa com mansidão na sua vida. O versículo 14, ele vai nos dizer o seguinte: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Olha só, ele vai mostrar aqui alguns sentimentos que há no nosso coração quando nós não temos mansidão. Ele vai falar aqui, por exemplo, de uma inveja amarga. A inveja traz muito mal para a igreja. É um mau testemunho dos cristãos. Por exemplo, a inveja fez a igreja de Corinto se dividir, rachar. Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Olha o que Paulo diz: se há ciúmes e divisões, nós não estamos sendo espirituais, nós estamos vivendo a sabedoria de Deus, nós estamos vivendo conforme este mundo. A inveja, ela corrói o coração. Ela corroeu, por exemplo, o coração de Saul, que invejou Davi. A inveja é amarga no sentido de zelo fanático por uma causa. Por isso que na igreja isso pode acontecer muitas vezes. Às vezes, por manter um status na igreja, ou manter um pensamento no meio do povo de Deus, você inveja, por exemplo, uma nova liderança que surge, Deus levantando novos líderes, por exemplo. Isso não pode existir entre os cristãos. Pessoas que não dão abertura para ouvir outros pontos de vista, que somente a sua própria opinião importa. Essa pessoa tem inveja, uma inveja amargurada ainda. Mas Tiago também fala sobre um coração que tem uma ambição egoísta, um desejo somente pelos seus interesses próprios. E lembre-se de que nós falamos sobre isso.
de que quando eu sou um verdadeiro cristão, eu vou me importar com o meu próximo. Eu vou me importar com aquele que está necessitado também. E aí, Tiago, então, vai falar que no coração daquele que não tem mansidão, não tem sabedoria, ele vai ter uma ambição, vai pensar só no seu próprio benefício. Irmãos, isso não é ser cristão. Isso não é ser igreja. Mas um terceiro sentimento que Tiago diz que há no nosso coração, quando não temos mansidão, sabedoria de Deus, é o orgulho. E orgulho, como a gente já falou aqui, é totalmente incoerente com a vida cristã. Totalmente. Não tem como sermos orgulhosos, meus irmãos. Não tem como. Até porque nós não temos motivo para isso. Porque nós somos miseráveis pecadores. Nós não temos nada de valor em nós mesmos. Tudo de bom que nós podemos ter na nossa vida é tudo misericórdia e graça de Deus. Como podemos ter orgulho? Como podemos ter honra? Eu tenho que zelar pela minha honra. Que honra? Que honra que você tem? A única honra que você tem, ela está totalmente em Deus. Ele que é digno de toda a honra. Então não dá, meus irmãos. Para o crente ser ambicioso, ser egoísta, não dá para o crente ser orgulhoso, invejoso, isso não compete ao crente. As atitudes egoístas separam e nos excluem da presença do outro. Essas atitudes endurecem o nosso coração, porque essas atitudes são falsas e nocivas à nossa vida. Então Tiago prossegue, versículo 15. Esta não é sabedoria que desce lá do alto. Então, se você quer ser sábio para adquirir as coisas para si mesmo, Senhor, me dê sabedoria para que eu seja inteligente no meu trabalho, para que eu ganhe mais dinheiro, para que eu possa ter uma vida melhor. Não é esse tipo de oração que nós devemos fazer. E aí Tiago fala, olha, essa sabedoria não é que vem do alto, pelo contrário. Essa sabedoria é animal e demoníaca. Ele mostra que essa sabedoria não procede de Deus, mas procede dos homens. Paulo fala sobre esse tipo de sabedoria aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque as que são daqui da terra, Tiago foi mais duro que Paulo. É coisa de animal, aquela coisa selvagem, sem pensar, não é pensamento verdadeiro. E é demoníaca, procede do inferno. Esses pensamentos, essas ideologias, essas filosofias mundanas, isso não é sabedoria, meus irmãos. Não é que a gente tem que desprezar todo conhecimento produzido pelo homem. Pelo contrário, se o conhecimento produzido pelo homem é verdade, essa verdade é a verdade de Deus. É o conhecimento que Deus proporcionou ao homem. Agora, se há tipos de pensamento, se há tipos de filosofias que são totalmente contrárias à palavra de Deus, elas pertencem a essa terra, pertencem às hostes infernais, não pertencem a Deus. Por exemplo, a pessoa se dizer sábia, mas ela não tem uma atitude de amor, ela não tem uma atitude de respeito, mas ela é dominada por sentimentos que nós mencionamos aqui, inveja, ambição, rivalidade, hostilidade. O Espírito não está habitando nessa pessoa. Ela nunca foi um cristão de verdade. Uma pessoa que se diz cristã, mas gosta de viver em disputas, gosta de aparecer, está errado. Algo tem que ser revisto na vida dessa pessoa. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Nós não podemos nos entregar aos pensamentos desse mundo, às vontades da nossa carne. Temos que entender que há essa luta constante. Por isso precisamos da sabedoria de Deus todos os dias da nossa vida. Mas lembre-se, Tiago está falando para cristãos. Como que o cristão ainda pode viver na prática do pecado? Por causa de esquece dessas verdades, irmãos. Nós podemos cair em pecado, nós podemos praticar o pecado quando nos afastamos da sabedoria de Deus. Mas isso não quer dizer que deixamos de ser cristãos, deixamos de ser filhos de Deus.
é que nos afastamos da palavra do nosso Pai. Por isso o alerta de Tiago: busquem a sabedoria de Deus. Porque senão vai gerar no relacionamento de vocês só confusões. Ele vai dizer isso no versículo 16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Aí, de fato, você vai sendo conduzido para o pecado. Quanto mais eu me distancio da sabedoria do Pai, mais eu me distancio da palavra de Deus, mais abertura para a prática de pecados eu vou tendo. E por isso que ele diz, vai ter rivalidades, vai ter inveja, vai ter confusão, vai ter todo tipo de coisa ruim. O pecado estará presente na nossa vida. Isso se torna um perigo para a vida do cristão. Se torna uma confusão, um transtorno. O próprio exemplo é a igreja de Corinto, nós mencionamos antes. A igreja estava virando uma bagunça. Até o culto estava bagunçado. A ceia do Senhor estava bagunçada. E Paulo vai dizer, olha, vocês têm que buscar a sabedoria de Deus. Bem no começo da carta ele fala isso, que a sabedoria é Cristo. Não é a sabedoria dos gregos. Não era isso. Mas era Cristo. Para arrumar a bagunça que estava dentro da igreja. Se a sua vida hoje, como cristão, está bagunçada, seja por causa de um pecado, seja por causa do distanciamento de Deus, é hora de reajustar. É hora de buscar a sabedoria do Senhor mais uma vez. Mas não só em um momento. Desenvolver essa vida de sabedoria na sua vida, rogando ao Senhor que te conceda a sabedoria. Quando Cristo não reina no nosso coração, irmãos, todo tipo de podridão pode florescer. Todo tipo. Pecados que jamais imaginaríamos que pudéssemos cometer, nós cometemos. Todos nós temos que vigiar. E aí então o Tiago vai mostrar como é a verdadeira sabedoria. É aquela que vem do alto. Versículo 17 diz assim, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Olha só que diferença. Quando ele denominou a sabedoria humana como algo terrível, olha que belas palavras que ele diz a respeito da sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que vem da vontade de Deus de fazer as coisas conforme Deus quer. Ele diz que ela é pura, ela não é contaminada com raciocínios e filosofias humanas. Essa sabedoria contém as marcas do próprio Deus que nos criou e se revelou através da sua palavra. E é por meio dessa palavra pura, como Davi diz, a palavra do Senhor é pura. Nós adquirimos a sabedoria. Nós temos que orar pedindo sabedoria. Não é que você vai orar, Senhor, me dê sabedoria. Aí fica olhando no relógio, esperando. Mas, Senhor, parece que na minha cabeça não chegou a sabedoria. Não é assim. É orar, Senhor, me dê sabedoria. E eu vou olhar a sabedoria nas Escrituras, na palavra dEle. Por isso que eu não posso me afastar das minhas devocionais, da minha leitura diária da palavra de Deus. Não é só aquela leitura de decorar versículos, ou só uma leitura rápida para bater ponto, mas de reflexão, de meditar dia e noite. Porque essa palavra, essa sabedoria é como luz penetrando em todos os lugares. Uma luz que vai dissipando as trevas do nosso coração. Precisamos da sabedoria de Deus. Uma sabedoria que é pacífica. Lembra que a sabedoria humana traz rivalidades? Quando você vive a sabedoria de Deus, você vai buscar sempre viver em paz com as pessoas. Você não vai guardar no seu coração rancor. Você não vai guardar no seu coração mágoa. Você quer viver em paz. Você quer de fato deitar no travesseiro e saber que não há ninguém que está em desavença com você. Isso é a sabedoria de Deus que nos promove, de vivermos de modo pacífico. Repito, viver de modo pacífico não é viver sem confrontações, não é isso. Mas o que depender de nós, vamos manter a paz. Mas quando tivermos que sermos duros, tivermos que lutar por causa da santidade de Deus, nós vamos lutar. Mas quanto mais, independente de nós teremos paz para com todos os homens.
E lembremos, a paz é uma parte do fruto do Espírito em nós. E Jesus diz que bem-aventurados aqueles que são agentes da paz, são pacificadores, que distribuem a paz por onde passam. E como é bom, né? Encontrarmos pessoas assim, pessoas que onde ela pisa, só de você ouvir a pessoa, você já sente paz. Você tem pessoas assim? Só de você ouvir ela conversando, ela falando, você sente uma paz. Você nunca vê essa pessoa provocando intrigas, provocando ira de ninguém. Essa pessoa, ela está vivenciando a sabedoria de Deus. Então sejamos agentes da paz. Ele também fala que é amável ou gentil, tolerante. Essa sabedoria é o mesmo termo para a mansidão, que novamente ele está usando o mesmo conceito. É tratável, é compreensível, é de boa persuasão, há uma submissão. Quem tem essa sabedoria? Então presta atenção. Quem é sábio aprende a ser servo e não fica almejando a ser o destaque. Ele aprende a ser servo. Os verdadeiros sábios são aqueles que sabem servir. Ele é aquele que tolera o defeito do irmão e ajuda o irmão no seu defeito para que ele melhore. O defeito do irmão não é motivo para afastar, não é motivo para ira, mas é motivo para suportar. E também fala que é de plena misericórdia essa sabedoria. A ideia da aceitação mútua, como eu estou dizendo o tempo todo aqui. De abraçar o meu irmão. De abraçar o meu irmão que tem uma deficiência em uma área espiritual. Acolhê-lo. Abraçar o meu irmão que caiu no pecado. E abraçá-lo. Falar, eu estou aqui para te ajudar a sair dessa situação. Para tratar o seu coração. Para que Deus me ajude a tratar o seu coração. Romanos 15, versículo 7, Paulo fala sobre isso. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Ser cristão é ser acolhedor. Ser cristão não é ser vingativo. Ser cristão não é ser aquele que só condena. A prática cristã, você aprende a acolher aqueles que têm necessidade. E lembre-se, não é só necessidade física, mas necessidades emocionais, necessidades espirituais. Tem mais ainda, a sabedoria, ela é cheia de bons frutos. Refere-se às qualidades que mantêm a paz e que mostram o amor de Deus derramado no coração daqueles que nasceram de novo, da água e do Espírito de Deus. E também ele diz que essa sabedoria é imparcial, ela não julga meramente pelas aparências, ela julga pelo que tem que ser julgado. Até porque não existe isso, né, meus irmãos? Às vezes as pessoas usam a expressão, não julgueis para não ser julgados. Aí eu não falo nada, não é para falar nada de ninguém, não é isso. O pecado tem que ser julgado. O pecado tem que ser apontado. Mas de modo amoroso, de modo justo, de modo piedoso. É essa a ideia do texto. E, por fim, ele diz que essa sabedoria ela é sem fingimento. Você se torna uma pessoa sincera, sem hipocrisia. Romanos 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Isso é possível viver com a sabedoria que provém do alto. Para concluir, no versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. É uma confirmação de tudo isso que nós falamos. Você quer viver em paz, mesmo em meio às tribulações? Você quer viver em paz, mesmo que você veja pessoas que fazem acepção? Você quer viver em paz, mesmo quando você veja pessoas fofoqueiras? Busca a sabedoria de Deus, que você vai conseguir viver em paz. O fruto da justiça estará sobre você. Filipenses 1, versículo 11. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Somente por Cristo Jesus nós podemos viver em paz. Quem tem Cristo vive em paz. Não se engane, meus irmãos.
quem não tem Cristo, eles podem aparentemente viver em paz. Estão sossegados. Mas no íntimo do coração, quando eles deitam no travesseiro, lá não existe paz. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. Mas aqueles que têm Cristo Jesus e buscam a sabedoria do alto, vivenciam a palavra de Deus, pela graça de Cristo Jesus, encontram paz. E aí, vivendo essa paz dia a dia, você vai evitar brigas, você vai evitar intolerâncias, você vai evitar falta de sinceridade e tudo mais. Você vai ser um promotor da paz entre os irmãos. Para finalizar, algumas lições para nós. É preciso reconhecer que a sabedoria é um presente de Deus, é pela graça, não é pelo mérito, não é porque você é bom, não é porque você merece, é dom de Deus para nós. E louvado seja Deus porque Ele nos dá de modo abundante. É preciso comparar a descrição da sabedoria com o nosso proceder. Será que nós somos sábios mesmo? Será que vivemos em pureza, em paz, de modo amável, de modo misericordioso e sincero? É preciso entender que o coração é um abrigo de inveja, ambição e orgulho. Meu coração é assim, o seu é assim, tá? Não ache que é só o coração do irmão que é dessa maneira. Todos os corações são assim. Se seu coração estiver cheio dessas coisas, ele não será habitado pela sabedoria do alto. Não tem como as duas coisas ficarem juntos. E o Senhor nos dá a oportunidade para abrir mão de todo pecado que gera frutos de confusão e males, para que o supliquemos que derrame sobre nós uma produtiva sabedoria. Ou seja, confessar a Ele os nossos pecados. Confesse a Ele a sua falta de sabedoria. Rogue para que Ele te dê sabedoria dia após dia. E busque sabedoria na palavra, irmãos. Não brinque com isso. Não brinque com o seu coração. Porque o seu coração é enganoso e ele vai contaminar a sua língua e vai contaminar todo o seu corpo. Amém? Fiquem na paz e até mais.